Sejam bem-vindos a mais uma playlist de resolução de exercícios do vestibular da UEM. Nessa playlist, nós vamos dedicar nossa atenção ao vestibular de inverno de 2024. Neste vídeo, em específico, vamos realizar a questão 31. Então, vejamos o comando da questão. Considere uma sequência infinita de quadrados, T1, T2, T3, T4 e assim por diante, em que o quadrado T1 tem lado medindo 3 centímetros, o quadrado T2 tem lado medindo 7 centímetros, o quadrado T3 tem lado medindo 11 centímetros, o quadrado T4 tem lado medindo 15 centímetros e assim por diante. Em relação aos quadrados, T1, T2, T3, T4 e assim por diante, assinale o que for correto. Então, alternativa 01, o lado do quadrado TN mede 4n mais 3 centímetros. Alternativa 02, a diagonal do quadrado TN mede raiz de 4n menos 1 centímetros. Alternativa 04, a soma das medidas dos lados dos quadrados T1 até T100 é igual a 20.100 centímetros quadrados. Alternativa 08, a área do quadrado TN é igual a 16n ao quadrado menos 8n mais 1 centímetros quadrados. Alternativa 16, se a área do quadrado TN é denotada por AN, então a sequência A1, A2, A3, A4 e assim por diante é uma PG. Então, vejamos os conteúdos presentes nessa questão. Os principais foram progressão aritmética, soma dos termos de uma PA, progressão geométrica, propriedades do quadrado, a área do quadrado e a diagonal, e também unidade de medida. Vamos ficar atento para essa parte da unidade de medida, inclusive. Certo, vamos começar por progressão aritmética. Então, denomina-se progressão aritmética, a gente chama de PA, qualquer sequência numérica na qual a diferença entre cada termo e o anterior é constante. Ou seja, aqui tem uma sequência qualquer. E como a gente identifica se essa sequência ela é uma PA ou não? Aqui diz que a diferença entre cada termo e o anterior é constante. Ou seja, se A2 menos A1 for igual a A3 menos A2 e assim por diante. Essa constante é chamada de razão da progressão aritmética e a gente denota ela por a letrinha R. Um termo qualquer de uma PA é denominado o termo geral e sua fórmula é dada por essa aqui. A n, um termo qualquer, é igual ao primeiro termo mais, entre parênteses, n menos 1 vezes r. E uma dica para decorar essa fórmula toda é relacionar esse n menos 1 com esses subíndices desses dois elementos. Então, aqui a gente tem n, aqui a gente tem 1. Então, n menos 1, como se a gente fizesse a subtração desses dois subíndices, que é isso aqui que está entre parênteses, e multiplica pela razão. Então, o enésimo termo é dado pela soma do primeiro termo, mais a multiplicação de n menos 1 pela razão, certo? Ainda dentro de progressão aritmética, agora a gente vai falar sobre a soma dos termos de uma PA. Então, a soma dos n primeiros termos de uma PA é dada por essa formulazinha. Então, a gente escreve a soma dos n termos de uma PA por S subíndice n é igual ao primeiro termo mais o enésimo termo, vezes o número de elementos dessa sequência, até onde a gente quer somar, dividido por 2. E eu trouxe um exemplo aqui, até para falar sobre uma curiosidade de onde surgiu essa forma. Então, lá por volta de 1780, Gauss, ele estava ainda na escola, ele era uma criança, e o professor dele propôs para a turma para só eles somarem números de 1 até 100. E é claro, isso ia demorar muito se ele fosse somar 1 por 1 até 100. Mas Gauss, ele teve uma percepção que, se ele pegar os extremos, por exemplo, aqui, né, o início da sequência, de 1 até 100. Primeiro, vocês concordam que os números de 1 até 100 é uma PA, é uma progressão aritmética com razão 1, certo? Porque, ó, 2 menos 1 é 1, 3 menos 2 é 1, 4 menos 3 é 1, e assim por diante. Então, isso é uma PA. E o que Gauss percebeu, né? Ele percebeu que se ele somar 1 com 100, dá 101. 2 com 99 dá 101. 3 com 98 dá 101.
4 com 97 dá 101. Nossa, que mera coincidência. Então, ele percebeu que aqui vai ter 50 somas que vão resultar em 101. Ou seja, o A1 aqui é o 1, o AN é o 100, então 100 mais 1, 101. E por que 50? Tá vendo esse N? Quantos termos eu tenho aqui? Eu tenho 100 termos. Então, 100 dividido por 2, que dá o 50. Então, a soma de todos os termos vai ser 101 vezes 50. Então, foi assim que essa fórmula foi descoberta, ela é demonstrável, ela é válida. E essa é uma curiosidade sobre de onde surgiu a fórmula, e a gente até se surpreende por Gauss ter descoberto isso sendo uma criança. Agora, progressão geométrica. Progressão geométrica é qualquer sequência numérica na qual o quociente entre cada termo e o anterior é constante. Então, vamos lá. Primeiro, o que é quociente? É o resultado da divisão. Antes, na progressão aritmética, era a diferença. Então, era um termo menos o outro. Agora, a gente tem um termo dividido pelo outro. Ou seja, a divisão de A2 por A1 tem que ser igual à divisão de A3 por A2 e assim por diante, para essa sequência ser denominada uma progressão geométrica. Essa constante a gente chama de razão da progressão geométrica. E agora, para diferenciar um pouco, a gente denota por Q, que remete a quociente. Então, um termo qualquer de uma PG é denominado termo geral, e sua fórmula é dada por AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Propriedades do quadrado. A área do quadrado, a gente já viu em vídeos anteriores, é dado pela multiplicação das medidas de seus lados, ou seja, se eu tenho um quadrado de lado A, a área dele é dada por A vezes A, que é A ao quadrado. Outra propriedade do quadrado é a medida da sua diagonal. A diagonal de um quadrado, a gente também já viu em vídeos anteriores, é dada por A raiz de 2. E nós podemos obter essa fórmula fazendo Pitágoras aqui, porque vocês concordam que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, aqui é um ângulo de 90 graus, portanto, é um triângulo retângulo. E a gente pode aplicar Pitágoras. Então, se a gente fizer aqui, né, Pitágoras, esse lado mede A, esse também mede A, e esse é a diagonal que eu quero descobrir. Então, se a gente fizer Pitágoras, a gente chega nessa fórmula, caso você esqueça num dia do vestibular, você sabe que a gente consegue obter essa formulazinha da diagonal fazendo Pitágoras. Então, isso pode te ajudar. Unidade de medida. O que é unidade de medida? Elas são modelos estabelecidos para medir diferentes grandezas, tais como comprimento, capacidade, massa, tempo e volume. O Sistema Internacional de Unidades, SI, define a unidade padrão de cada grandeza, baseado no sistema métrico decimal. O SI surgiu da necessidade de uniformizar as medidas, que são utilizadas na maior parte dos países. E existem várias medidas de comprimento, como, por exemplo, a jarda, a polegada, o pé. A gente vê jardas, por exemplo, em futebol americano, né, no contexto de esportes. Polegada a gente vê para denotar o tamanho da televisão. Pé, a gente também pode encontrar essa unidade de comprimento, né? Quando viaja de avião, eles se referem à altura que o avião está do solo com pés. Então, estamos a 1000 pés de altura, certo? Mas no SI, no Sistema Internacional, a unidade padrão de comprimento é o metro. Mas isso não quer dizer que nós não usemos outras unidades de medida, mas a padrão é o metro. Em relação à capacidade, a unidade de medida padrão é litro, mas a gente já viu em outros contextos também ml, e é o mais comum, né, também. A unidade de medida de massa é o quilograma, mas não quer dizer que não existam outras, né? A gente já viu coisas em grama, também em arrobas, né, questão de gado. Unidade de medida de tempo é os segundos, mas não quer dizer que não tenha outras coisas que possam ser medidas em hora, por exemplo, quando a gente vai se referir à velocidade média, é muito comum a gente usar quilômetros
por hora. Então, os segundos não entra aí, entende? E a unidade de medida de volume é o metro cúbico. E uma dica que eu posso dar para vocês em relação a essa parte de unidade de medida, caso vocês tenham dificuldade de relacionar, qual seria a unidade de medida nessa questão que eu estou usando? Então, por exemplo, vou até voltar uns slides aqui para a gente vir na parte da área do quadrado. Então, qual que é a unidade de medida da área? Então, um macetinho para vocês lembrarem, nunca mais esquecerem de qualquer outro contexto também. Como eu sei qual que é a unidade de medida? Então, vamos supor que esse lado desse quadrado mede A centímetros. Então, como todos os lados do quadrado são iguais, todos esses lados medem A centímetros. Quando a gente calcula a área, a gente faz A centímetros vezes A centímetros. Então, é como se a gente multiplicasse junto, entre muitas aspas, também a unidade de medida. Então, fica A centímetros vezes A centímetros. Isso é igual a A ao quadrado centímetros quadrados, entende? Então, em outros exemplos, da velocidade média, né? A fórmula da velocidade média. Como que eu sei qual que é a unidade de medida? Qual que é a fórmula da velocidade média? Vou colocar aqui. Velocidade média é igual a distância dividido pelo tempo. A distância a gente costuma colocar em quilômetros e o tempo em horas. Então, a unidade de medida da velocidade média é quilômetros barra hora, que a gente lê quilômetros por hora. Então, percebam, é como se a gente estivesse dividindo também a unidade de medida. Quilômetros barra hora. Então, essa relação, essa dica, me ajudou muito também quando eu era do ensino médio e não me fez esquecer mais. Então, por exemplo, esse é da velocidade média. E em outro contexto, por exemplo, do volume, qual que é a unidade de medida de volume? Vamos supor que a gente está fazendo o volume de um cubo, tudo bem? Um cubo que tem lado medindo centímetros. A gente consegue calcular o volume desse cubo fazendo a medida do lado, que eu chamei aqui de A, ao cubo. Então, é como se fosse A centímetros, que é a medida do lado, ao cubo. Por isso que o volume do cubo é A ao cubo e a unidade de medida é centímetros cúbicos. Então, é como se a gente fizesse a mesma operação que a gente fez também com a unidade de medida. Espero que tenha, de alguma maneira, ajudado essa dicasinha. Então, agora vamos para as alternativas. Vamos lembrar o que a alternativa 01 trazia para a gente. Que o lado do quadrado Tn media 4n mais 3. Vamos verificar isso. Então, a gente tem uma sequência numérica onde esses números dessa sequência são as medidas dos lados dos quadrados. Então, se a gente analisar, a gente tem uma PA de razão 4. Por quê? 7 menos 3, 4. 11 menos 7, 4. 15 menos 11, 4. Então, a gente tem uma PA. Isso já ajuda bastante a gente. Quando eu expliquei PA, para a gente achar um termo qualquer dessa sequência, a gente tinha essa fórmula aqui. Aqui eu substituí o AN por TN, por conta da notação mesmo do exercício. Mas, mesma coisa. Então, para a gente achar a medida do lado do quadrado TN, é só a gente substituir as informações que a gente tem na fórmula do termo geral da PA. Então, TN é o que eu quero descobrir. O primeiro termo dessa sequência é 3. O nosso N a gente quer descobrir. E a razão a gente tem aqui, que é 4. Então, substituindo esses valores, a gente fez aqui a distributiva, 4n menos 4n, e 3 menos 4 dá menos 1. Então, a medida do lado do quadrado Tn é dado por essa expressão aqui que a gente achou. E como 4n mais 3 é diferente de 4n menos 1, a alternativa é falsa. Então, a gente poderia antes até jogar os valores na fórmula que ele deu para verificar se isso é correto. Então, vamos colocar o 3 aqui. Ele disse que o lado do quadrado Tn mede 4n mais 3. Então, vamos ver. Se a gente substituir n igual a 1, que a gente tem aqui dessa sequência, porque o enunciado nos deu, teria que dar, na teoria, 3. Mas já falha, né? Porque 4 vezes 1 vai dar 4,
mais 3, 7. Então, opa, o primeiro termo, quando n é 1, nessa relação aqui tá dando que é 7. Só que o nosso segundo termo é 7, não o primeiro. Então, essa formulazinha já falha se a gente jogar esse valor aqui. Então, às vezes, no vestibular, ele não quer que você faça essa conta que eu fiz aqui, mas que você tenha a percepção de jogar valores e já ir eliminando de uma maneira mais rápida. Então, eu fiz aqui para a gente ter uma noção de como faz, mas na teoria não precisaria, porque a gente substituindo já vê que a alternativa é incorreta. Vamos para a próxima alternativa. A alternativa 02 dizia que a diagonal do quadrado Tn mede raiz de 4n menos 1 centímetros. Então, vamos lá. Como a medida do lado do quadrado Tn mede 4n menos 1, a gente calculou no item anterior, ao substituirmos a medida do lado na fórmula da diagonal do quadrado, a gente tem. Então, eu chamei aqui a diagonal do quadrado Tn é igual à medida do lado, 4n menos 1, vezes raiz de 2. Isso dá 4n raiz de 2 menos raiz de 2. Como isso é diferente de raiz de 4n menos 1, a alternativa também é falsa. Alternativa 04. O que ela dizia? Que a soma das medidas dos lados dos quadrados de T1 até T100 dava 20.100 centímetros quadrados. Então, eu peço a atenção de vocês agora, porque só pelo esse mínimo detalhe dos centímetros quadrados da unidade de medida, a alternativa está errada. Então, quando a gente tem a medida do lado de um quadrado, a gente tem, nesse caso, nesse exercício, né? A gente tem em centímetros. E ele tá falando que se a gente somar as medidas dos lados, a gente vai ter 20.100 centímetros quadrados. Mas os lados aqui desses quadrados são em centímetros somente. Então, só por conta desse detalhe dos centímetros quadrados, a alternativa é falsa, não é preciso fazer conta. Mas eu vou fazer para ficar claro se tivesse escrito centímetros somente. Então, é uma pegadinha no vestibular da UEM. Tem muitas pegadinhas ali minuciosas, porque por conta do nervosismo, às vezes a gente deixa passar esses detalhes e quem estiver mais atento aos detalhes acaba passando na frente de outro candidato que acabou se distraindo e não se ateu a todos os detalhes da questão. Então, vamos lá. Antes de substituirmos na fórmula da soma de n termos de uma PA, temos que calcular o termo T1 e T100. O termo T1 foi dado no enunciado, mas quem é o termo T100? Então, jogando na fórmula do termo geral de uma PA, a gente tem. Então, a gente tem que o primeiro termo era 3, o nosso n, agora aqui a gente tem o valor, então 100 menos 1, e a razão é 4. Então, a medida do lado do quadrado T100 dessa sequência mede 399. Então, a gente sabe que T1 é 3 e T100 é 399. Então, substituindo na fórmula de soma dos termos de uma PA, a gente tem o primeiro termo, 3. O enésimo termo, que nesse caso é o A100, 399, que a gente calculou anteriormente. E o N é 100. Então, a gente faz essa continha, 3 mais 399, 402, vezes 100, dividido por 2, a gente só repetiu. Aqui, 402 vezes 100, 40.200, dividido por 2, 20.100. Aí você vai lá, todo feliz, e marca que é verdadeira, mas por conta da unidade de medida, essa alternativa, ela é falsa. Então, muita atenção nesses detalhezinhos. Alternativa 08. O que ela dizia? Que a área do quadrado Tn é igual a 16n ao quadrado menos 8n mais 1 centímetros quadrados. Opa, a unidade de medida tá certa. Vou fazer a conta, vale a pena. Então, a gente sabe que a área de um quadrado é dada pela multiplicação das medidas de seus lados. Isto é, se o quadrado Tn tem um lado medindo 4n menos 1, então a sua área é dada por. Então, multiplicação da medida de seus lados. Então, mede 4n menos 1. A gente faz 4n menos 1 ao quadrado, o quadrado primeiro, 16n ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, menos 8n, mais o quadrado do segundo, mais 1. Então,
Como 16n² menos 8n mais 1 foi o que o enunciado disse e nosso cálculo resultou na mesma coisa, a alternativa é verdadeira. Então, percebam também, né? Na alternativa 01, eu disse que não era preciso fazer aquele cálculo para achar a medida do lado. Se você substituísse, já ia dar errado. Mas, olha só, na 02 a gente usou a medida do lado e na 08 também. Então, uma hora ou outra você ia ter que fazer o cálculo, mas na 01 não era preciso ainda. Mas quem fez o cálculo na 01 já não perdeu o cálculo, sabe? Então, você utilizou nas outras alternativas. Então, não foi um cálculo à toa que você perdeu tempo, porque você de fato usou. Mas vai ter alguns exercícios que você pode acabar fazendo um cálculo que não é preciso. Então, a gente pode ficar atento a isso também. Então, próxima alternativa. O que ela dizia? Que a sequência das áreas desses quadrados é uma PG. Então, primeiro a gente precisa verificar qual que é a área desses quadrados. A gente vai calcular. Então, a área do quadrado T1 é 3 vezes 3, que é 9. A área do quadrado T2, 7 vezes 7, que é 49, e assim por diante. A gente faria isso infinitamente, pois é uma sequência infinita. Então, a gente tem a seguinte sequência com as áreas desses quadrados. Então, para essa sequência ser uma PG, a razão entre os termos consecutivos deveria ser constante, ou seja, 49 dividido por 9 deveria ser igual a 121 dividido por 49, e isso não ocorre. 49 dividido por 9 é 5,44 aproximadamente, e 121 dividido por 49 é 2,47. 5,44 e 2,47 são distintos, são diferentes. Para ser uma PG, isso aqui teria que ser igual, essa razão, esse quociente deveria ser igual e não é. Como isso não acontece, a alternativa ela é falsa. Então, o somatório é somente a alternativa 08. Muitas pessoas zeraram essa questão por conta da 04 e vale a gente ficar atenta para as próximas questões. Eu agradeço a sua atenção até aqui, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui no comentário que a gente vai estar respondendo o mais breve possível. Então, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.